Bom dia. Como a Pri comentou, também é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né, diante desse público, dessa plateia tão empenhada e tão dedicada a fazer com que as crianças aprendam, com que as crianças avancem, com que as crianças saiam do lugar. E hoje a ideia um pouco dessa nossa conversa, minha, da Pri e da Érica, era olhar para a questão dessa personalização da aprendizagem, né? O que isso de fato significa e por que isso tem relação com todos nós que nos dedicamos ao ensino e à aprendizagem, especialmente também as crianças que vêm apresentando tantas dificuldades, tempos mais longos para aprender. Então, a ideia um pouco é da gente falar da questão da personalização da aprendizagem, né, dos princípios, de alguns encaminhamentos, compartilhar essas experiências que a Pri já abriu a fala compartilhando, e pensando muito nessa questão, né? Mas, afinal, o que isso significa? Que contribuições são essas, né? Quando a gente fala dessa personalização de aprendizagem, o que é que a gente está dizendo? Aqui a gente está se referindo, né? A Pri expôs e mostrou, a professora Silvia também, exemplos dessa personalização dessa aprendizagem, de como é que a gente olha para esse sujeito como único, dentro de um projeto que é um projeto como um todo, como é que a gente vai garantindo esses espaços que eles precisam para avançar em algumas coisas que eles não conseguiram se apropriar, né? De que maneira que a gente vai organizando as situações de ensino, os contextos dentro do projeto da recuperação paralela, para permitir essas idas e vindas, né, como o vídeo do João Vitor mostrou, de essa volta para poder consolidar algo que ainda não está consolidado, para depois poder avançar, né? E quando a gente vai falando da personalização da aprendizagem, tem muitos sentidos, como a professora Silvia falou da palavra, né? Então, nós podemos pensar na personalização como algo que é um sinônimo de atenção à diversidade, como algo que vou adaptar, então, o ensino às formas próprias de pensar, vou pensar numa coisa pequena, miúda, dentro do meu grupo inteiro, como é que eu faço isso com 15, com 10, com 12, ou como é que eu faço com que as situações de aprendizagem estejam vinculadas às situações vividas por esse aluno, fora ou dentro da escola, algo muito personalizado, algo olhando para isso. Mas o sentido da personalização da aprendizagem mais amplo, ele é um conjunto de todas essas estratégias, ele acaba se tornando um meio, não um fim, e tem como grande objetivo promover aprendizagens que tenham algum valor na vida desses estudantes. Acho que o grande foco desse conceito de personalização da aprendizagem é de que maneira que a gente organiza situações de ensino vinculadas aos conteúdos que a gente quer ensinar e quer que as crianças aprendam, mas que tenha valor para eles, né? E alguns estudiosos vêm aqui já se dedicando há algum tempo sobre esse conceito de personalização da aprendizagem, e um deles é o César Coll, né, da Universidade de Barcelona, que fez um dossiê, até compartilho com vocês esse dossiê que ele fez, está em PDF, se vocês quiserem, depois a gente disponibiliza. É um dossiê que tem vários estudos, vários artigos, várias pesquisas, realmente sobre práticas dessa personalização da aprendizagem, sobre princípios que sustentam, né? E o César Coll, ele vai contando para a gente um pouco, quando ele vai caracterizando e conceitualizando o que é personalização da aprendizagem, ele diz que personalizar a aprendizagem implica em centrar a ação educativa no aprendiz, ou seja, nos nossos alunos ali, diariamente do PAP, como autênticos protagonistas desse processo de aprendizagem. Então, é o lugar que nós vamos dando para esse aluno, para esse estudante que está no projeto de recuperação paralela, né? E, olhando para todo o ensino, dentro da sua complexidade, o professor vai pensando como é que ele vai ajustando esse ensino e vai oferecendo ajudas para esse estudante que sejam cada vez mais ajustadas
e ajudas em determinados momentos mais intensas, ajudas em alguns momentos menos intensas, ajudas que promovem essa autonomia desse estudante, ajudas que contam com esse professor como um parceiro nesse processo, né? No sentido mesmo de pensar, principalmente em alguns aspectos que envolvem para quê, que seria o conteúdo, né, na perspectiva dele, que tipo de propostas, que tipo de atividades, que situações eu vou organizar para isso e quando, em que sequência. Então, quando a gente vê o exemplo do João Vitor, a gente vê ali uma situação em que tinha um conteúdo muito claro, um professor pensando nessas propostas e uma sequência de atividades, uma sequência de ações desse professor para que esse aluno pudesse retomar esse conceito e avançar e voltar e sistematizar e discutir e argumentar, né? E, sobretudo, legitimando essa voz desse estudante, né? Que estudante é esse? Essa escuta. Então, a professora Silvia falou muito da questão do diálogo e do sentido, e eu acho que combina muito com essa ideia da personalização da aprendizagem, quando a gente dá essa escuta verdadeira, essa voz para esse aluno, né? Para esse estudante. E aí, junto com isso, o César Coll e alguns outros pesquisadores, como, por exemplo, essa professora de Stanford, que chama Bridget Barron, ela vem estudando muito essa questão da entrada das tecnologias, do acesso à informação, da rapidez da informação, e como é que isso vai se constituindo uma nova ecologia da aprendizagem humana. Esse é o termo que o Coll usa para falar desse momento que a gente está vivendo, onde os nossos estudantes estão imersos a essa quantidade de informações, a rapidez, a agilidade dessas informações, e como é que a escola fica diante disso. Como é que a escola, como é que o professor, como é que as situações de ensino que a gente planeja ficam diante disso, né? Então, a pergunta que perpassa e que permeia toda essa reflexão é quando, como, onde, com quem, por quê e o que as pessoas aprendem nesse momento atual que a gente vive, em 2019, nesse século tão farto de quantidade de informações, mas nem sempre de qualidade de informações, né? E dentro dessa nova ecologia que eles defendem da aprendizagem, eles vão mostrando para a gente essa multiplicidade dos conceitos e das atividades que são oferecidas aos alunos. As oportunidades e os recursos que, muitas vezes, nós podemos lançar mão para tornar essa aprendizagem mais significativa, mais interessante, mais atraente, saindo um pouco das aulas mais expositivas e procurando olhar um pouco de que modo a tecnologia pode contribuir com os avanços das crianças. Então, muitas vezes, a coisa dos GPS, por exemplo, então, um dos estudos que aparecia nesse dossiê era sobre isso, sobre como é que trabalha com a localização espacial, considerando o uso hoje de aplicativos e coisas que mostram essa questão dos mapas, dos caminhos, a possibilidade de variar, né, e até substituir o ambiente de aprendizagem que até então era físico, de uma sala de aula, por um ambiente virtual, por um ambiente onde os alunos podem aprender várias coisas ao mesmo tempo, trocar informações, conversar. Então, fóruns, plataformas, ambientes, né, Moodle. Como é que isso vai sendo incorporado também nos nossos projetos, nos nossos propósitos ali de ensino, né? O quanto a gente também, hoje, com essa digitalização da informação, permite que os alunos tenham acesso a coisas de diferentes idiomas, diferentes escritas, diferentes situações, diferentes aulas, e como é que nós podemos potencializar isso dentro dessa nova ecologia que eles defendem, né? Tendo sempre esse olhar muito profundo da personalização da aprendizagem como aquela também que provoca um sentido em quem está aprendendo. Muito na direção também do que a professora Silvia começou a fala dela, né? O sentido que aquele conhecimento provoca para o estudante. E aqui eu trouxe alguns exemplos, algumas condições, né, que a gente, no dia a dia ali do trabalho do projeto de recuperação paralela, para tentar implementar nas nossas práticas, né? Pensando muito nisso, do quanto a gente pode criar essa base mais experimental dentro
espaço e do tempo que a gente tem com as crianças, promovendo situações em que elas possam investigar, elas possam elaborar determinados produtos. Então, que o que eles estão estudando tenha vínculo com algo que eles vão produzir, né, que seja uma proposta que vá contribuir para um produto final que eles vão construir, numa perspectiva mesmo de um projeto que eles vão perseguir. Uma conexão muito forte entre as experiências que as crianças têm entre si, fora da escola, dentro da escola, como é que a gente conecta essas experiências, né? E como é que a gente também, de algum modo, vai conseguindo, como a professora Silvia falou, criar esse vínculo também com o processo de aprendizagem, né? A partir dos interesses, dos objetivos dos alunos, do que eles querem estudar, do que eles querem aprofundar, né? Olhar também para esses alunos e respeitar essa tomada de consciência, essa tomada de decisão nesse processo de aprender, bem como essa reflexão sobre os avanços, o quanto ele sabia até aqui. Então, nós vimos os diagnósticos, né? Estamos trabalhando na planilha de acompanhamento, e o quanto aquele aluno estava, num determinado momento, nesse lugar, e depois foi para outro, e como é que ele vai também se dando conta disso, como é que a gente vai fortalecendo esse estudante, esse sujeito, para também se dar conta desse processo mesmo, dos avanços deles, né? Muito vinculado também às situações culturais que os alunos participam, que os nossos estudantes participam, né? Dentro das suas comunidades, dentro da sala de aula, dentro da escola. Pensar também nos encaminhamentos das nossas propostas de um modo mais personalizado, considerando o que esse estudante já vive, o que ele já sabe, que contribuições que ele pode trazer para aquele grupo, para ele mesmo, mas também para o grupo. Pensar também espaços para que eles possam revisar, refletir, avaliar tanto o percurso, mas também de uma maneira colaborativa ali dentro do grupo. Então, que a professora Silvia mostrou no vídeo da Bianca, muito interessante, alguns momentos dos encontros, né, da recuperação, mas momentos também que eles possam ter esse espaço para essa revisão, para essa avaliação, para essa reflexão sobre o que eles fizeram, sobre como eles estavam em determinada produção e como eles estão agora, né, como é que eles foram avançando. Olhar também para essas oportunidades de aprender disponíveis ali. Então, quem que é uma família que tem um pai que pode vir num momento da recuperação para ensinar alguma coisa, compartilhar mesmo a sua experiência de vida, vincular a questões mesmo sociais e práticas que as famílias têm. Então, essa questão de trazer também a comunidade também dentro do projeto, pensando em propostas, em coisas que estejam vinculadas aos estudos das crianças, e também contar com essa ajuda externa, não só mais o professor como único nesses processos de personalização, né? Aquilo que eu falei também de pensar muito nos projetos, então não mais atividades que às vezes acabam sendo atividades para retomar só um conteúdo, mas olhar aquilo como um todo dentro de uma sequência, dentro de um produto final, pensando também como é que a gente pode ter esses planos pessoais de aprendizagem vinculados aos projetos das crianças, aos projetos de estudos, aos temas que vocês acham que podem ser interessantes e enriquecedores, e que consiga fazer uma integração entre as áreas, não trabalhando mais só de uma maneira, eu estou trabalhando só matemática ou só português, mas como é que a gente faz uma integração verdadeira, genuína, entre eles. Incorporar mesmo esses dispositivos digitais, essas tecnologias, como é que a gente vai fazendo isso, né? Porque os nossos estudantes eles estão aí, nativos nessa tecnologia, né? A nossa geração, muitos de nós fomos imigrantes nessa tecnologia. Eles são nativos, eles já nascem nessa tecnologia. E como é que a gente traz isso também a serviço para desenvolver essa nova ecologia da aprendizagem, né, defendida por alguns autores. E, para encerrar, eu gosto bastante dessa frase do Cole, que ele afirma de maneira bastante contundente que, hoje, pensar nessa personalização da aprendizagem não é mais uma exigência, mas um requisito. Se a gente quer que, de fato, os meninos aprendam, que os meninos avancem, né, meninos e meninas avancem, a gente precisa realmente olhar para essa aprendizagem mais personalizada e
construir algumas condições para que eles, de fato, se apropriem do conhecimento, considerando tudo que a gente tem aí disponível, tudo que eles têm disponíveis dentro deles e das experiências que eles vão vivendo. É isso. Obrigada.